Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Nós vamos ler aqui uma parábola. Diz assim: Jesus contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte daquilo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava a cabeça para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Amém ou não amém? Amém. Meus irmãos, existe uma expressão de Martinho Lutero, no qual ele usou essa expressão para definir o ser humano, que é a expressão incurvitas. E o que significa essa expressão? Ela significa virado para dentro. Martinho Lutero nos definiu o homem como um ser que está virado para dentro. De forma prática, isso significa que o ser humano, ele é naturalmente, segundo Lutero, interesseiro, egocêntrico e egoísta. Essa é a imagem que Lutero trouxe acerca do ser humano e que, por muitas vezes, a palavra de Deus, ela realmente comprova isso. E por mais que essas definições sejam, para nós, muito ruins de serem ouvidas, essa definição de Lutero sobre o ser humano vai ainda mais longe. Essa expressão, incurvitas, também quer dizer, irmãos, que o ser humano, além de estar voltado para dentro, ele pensa que pode alcançar justiça inteiramente por conta própria diante de Deus. Então o ser humano, ele carrega isso em si, é algo natural. Inclusive o pastor Aminadab pela manhã falou sobre as 2 naturezas do ser humano. A primeira natureza a gente chama de adâmica, né, herdada de Adão, que é a natureza original, e depois que aqueles que são encontrados por Cristo nascem de uma nova natureza, a natureza a partir de Cristo. Então todo homem naturalmente, originalmente, ele possui esse desejo de alcançar justiça diante de Deus, de querer ser bom diante de Deus. Né? Você já viu o filho, quando ele está fazendo alguma atividade dentro de casa, ou fora, não sei, e ele quer impressionar os pais, né? Eu tenho até um primo que tudo que ele faz, meu tio, ele gosta muito de pescar. Ele é até pastor, tio Carlos. Ele gosta muito de pescar. E eu tenho o filho dele, meu primo, quando ele jogava a vara no mar, né, a isca lá, ele olhava para o pai, para ver se o pai iria corrigi-lo, para ver se o pai iria elogiá-lo. O filho, ele possui, né, essa natureza de querer estar sempre impressionando os pais. E Lutero e a palavra de Deus vai dizer que nós naturalmente buscamos ser bons diante de Deus, justiça diante de Deus. Estamos sempre buscando uma posição diante de Deus através daquilo que nós fazemos. E é sobre essa questão que eu quero refletir com os irmãos em cima do texto que nós acabamos de ler. Como falei, essa ideia de alcançar justiça por conta própria, ela é muito comum em nosso meio, no meio religioso e até mesmo lá fora.
As pessoas lá fora, muitos afirmam que não são... se contrasta, né? Aqui dentro da igreja, muitos afirmam, muitos buscam ser bons diante de Deus. Lá fora, o que as pessoas falam? Geralmente, que elas não são boas, né? Para estar diante de Deus, para estar na igreja. Ou seja, as pessoas estão sempre buscando ser boas, ser justas, ser dignas. E meus irmãos, dentro e fora da igreja, nós achamos que o pertencimento ao reino de Deus se dá mediante a cumprimentos de regras e de uma maneira correta de se viver. Existe uma cartilha religiosa que às vezes ela é até mesmo interior a nós, não exterior, de regras. E nós precisamos cumprir essas regras para que possamos ser achados como justos diante de Deus. E às vezes, irmãos, nós reduzimos, quando nós agimos, quando nós entendemos a vida cristã dessa forma, nós reduzimos o Evangelho a fazer boas obras, a ir à igreja aos domingos. Reduzimos o Evangelho a jejuar, a orar, a ofertar. E por mais que essas atividades, irmãos, sejam atividades boas, por mais que esses deveres sejam necessários, o Evangelho e a vida cristã, ela não se resume a isso. O Evangelho e a vida cristã, a caminhada cristã, não é a respeito de realização de tais deveres, de tais atividades. O cristianismo, irmãos, não é sobre manter regras. Manter regras, cumprir regras, reduzir a vida cristã e o Evangelho a cumprir regras, é o que nós chamamos de legalismo. E nos dias de Cristo, era chamado de farisaísmo. Os fariseus que tinham como natureza cumprir tais práticas, afirmando que para se ter uma posição diante de Deus, era necessário o cumprimento da dieta judaica. Eles se orgulhavam disso. E se nós observarmos na Bíblia o grupo em que Jesus mais teve embates, qual foi o grupo? Os fariseus. Os mais religiosos dos dias de Jesus foi o grupo em que Jesus mais teve embates. E quantas vezes, irmãos, você já ouviu a frase de que no inferno, ou seja, na verdade, de que gente boa, o inferno está cheio? Né? Já ouvimos muito essa frase, né? De que gente boa, o inferno está cheio. Ou quantas vezes você já ouviu alguém dizer que já possui a passagem do céu para o céu, ou que já possui um pedacinho no céu, porque realiza boas obras? Ou mais triste do que esses achismos, quantas vezes você já ouviu pessoas que vivem suas vidas amarguradas, porque acham que não são boas suficientes para estar na igreja e diante de Deus? Quantas vezes você já ouviu isso? Pessoas que falam, não, eu preciso me consertar primeiro. Primeiro eu preciso mudar a minha vida e depois ir para a igreja, e depois voltar para a igreja. Quantas vezes já ouvimos isso? Membros até, né, que se afastaram do nosso convívio por muitos anos e que ainda acreditam dessa forma. Mas se nós formos olhar o texto, e isso nós vamos fazer, nós vamos compreender a vontade de Jesus através dessa parábola que ele diz nesse capítulo. Irmãos, se eu pudesse definir um rival do Evangelho que é puro e que é simples,
esse rival seria o legalismo. O que é o legalismo? É a autojustificação. É você se auto-justificar diante de Deus. E sabe qual é o problema do legalismo? De você se auto-justificar? O grande problema é que a raiz desse pecado está no coração do homem. Nossos corações, eles sempre, como eu disse, ele sempre manifesta o desejo de confiar em si mesmo, de confiar em nossos próprios esforços, sempre na tentativa de deixar o pecado e ganhar pontos com o Criador. Contudo, irmãos, os resultados daqueles que sempre confiam em seus próprios esforços, daqueles que sempre tentam ganhar ponto com Deus, o resultado geralmente é frustração e cansaço. E esse texto, ele vai nos auxiliar a enxergar a graça de Deus. E essa graça não se fundamenta no fato de que nós somos bons. Não é isso. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos está no versículo 11. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, não sou desonesto nem imoral com as pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. O primeiro ponto nosso é que o Evangelho não é a notícia de que apenas devemos viver corretamente. O Evangelho não é a notícia de que apenas devemos viver corretamente. O Evangelho não se resume a viver corretamente, a cumprir cartilhas religiosas. A parábola de Jesus, ela nos traz a imagem de duas personalidades. De um lado nós temos o fariseu e do outro nós temos o cobrador de impostos. Ou em algumas versões vai estar escrito publicano, né? Então, como nós bem sabemos, irmãos, os fariseus, eles se caracterizavam, né, por serem os religiosos mais devotos do tempo de Jesus. E, consequentemente, os cobradores de impostos, eles eram socialmente, né, definidos como traidores do seu povo. Então nós temos de um lado os religiosos, aqueles que eram mais devotos à religião, e nós temos de outro lado aqueles que eram definidos como pecadores, como traidores. E para os fariseus, irmãos, os coletores de impostos, eles não podiam ter cargos de honra diante da sociedade judaica. E se nós formos contextualizar essa palavra aos nossos dias, nós vamos compreender o impacto que ela tem sobre aquela sociedade. Por exemplo, vamos imaginar aqui, no lugar dos personagens dessa história, vamos imaginar o diácono da igreja ou o professor de EBD da igreja, ou o membro mais ativo da igreja, né, de um lado da história, representando o fariseu. E do outro lado, do cobrador de impostos, nós vamos imaginar um traficante. Nós vamos colocar um ativista, nós vamos colocar um homossexual ou um político corrupto. E Jesus, para nós termos noção do impacto dessa parábola nos dias de Jesus, se a gente colocar e afirmar que o homossexual, que o político corrupto saiu justificado daquela oração e não o professor de EBD, e não o diácono, e não o membro mais ativo da igreja, aí nós vamos ver o impacto que essa parábola trazia aos dias de Jesus e que, consequentemente,
contextualizada traz a nós nos dias de hoje. E Cristo, irmãos, em várias das suas passagens registradas pelos evangelhos, ele confrontou essa tendência religiosa dos fariseus, uma tendência de se auto-justificar. E o que nós podemos compreender a partir disso, irmãos, é que a tentativa de confiar em si mesmo é inútil diante da nossa impossibilidade de se achegar a Deus. Se você puder gravar algo do nosso primeiro ponto, grave isso. Que a nossa tentativa de se achegar a Deus, por meio da nossa confiança em nós mesmos, ela é inútil. Porque essa autojustiça, ela foi abolida diante do nosso pecado original. Nosso primeiro pecado. A Bíblia vai tratar, foi citado pela manhã, Romanos 3:23, que todos pecaram, é um fato. E diante do fato de que todos pecaram, todos estão impossibilitados de se achegar a Deus por meio dos seus próprios esforços, por confiar em si mesmo. Aquele fariseu, que hoje poderia ser um professor de EBD, que hoje poderia ser um pastor, um diácono, ele se achegou a Deus falando: Deus, eu sou bom, obrigado porque eu não sou avarento, porque eu não sou imoral, não sou pecador. E foi exatamente essa oração que Cristo rejeitou, porque o nosso relacionamento com Deus não está fundamentado no fato de sermos bons, mas de que nós somos pecadores. E a partir do fato do entendimento de que nós somos pecadores, é que nós fundamentamos o nosso relacionamento com Deus. É muito comum acharmos que o Evangelho ele é a notícia de que nós devemos viver de uma forma correta. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não se resume a isso. Na verdade, irmãos, uma vida correta é uma resposta ao Evangelho. Aqueles que creem em Cristo e creem no fato de que são pecadores, eles respondem naturalmente com uma vida correta. É preciso a gente estabelecer os valores, os padrões e as ordens. Não é uma vida correta que me dá um relacionamento com Deus. Mas o meu relacionamento com Deus, ele gera em mim uma vida correta, uma resposta de vida. Naqueles tempos, se nós pararmos para olhar, os judeus, eles entendiam que agradecer a Deus por ser uma pessoa justa era uma atitude de piedade. A gente não pode entender o texto sem observar o contexto. Era natural entre os judeus agradecer, louvar a Deus pelo fato de Deus ter feito eles pessoas boas. Eles tinham orgulho disso. E quando nós lemos essa passagem, nós não... Essa parábola não diz acerca de que o fariseu estava sendo arrogante e presunçoso. Não era isso. Aqueles primeiros ouvintes não entenderam de que Jesus estava tratando acerca de uma presunção ou de uma arrogância daquele fariseu. Jesus estava tratando acerca desse orgulho. O orgulho de ter conquistado justiça por si próprio. E achar que é capaz de conquistar justiça por si próprio, nós podemos compreender por meio dessa parábola, que é auto se enganar. Às vezes a gente tenta se auto-justificar diante de Deus, mas nós estamos apenas nos auto-enganando. E além disso, além de ser um auto-engano, achar que nós podemos ser justos diante de Deus, é uma afronta à obra de Cristo na cruz. Porque se Cristo viveu, morreu e ressuscitou, e foi glorificado,
Por que é que ele fez tudo isso, se nós podemos nos auto-justificar diante de Deus? Então, a autojustiça, ela é enganosa e ela invalida a obra de Cristo na cruz. Aquele fariseu, ele estava se auto-enganando, ele estava acreditando que a sua postura, o cumprimento da lei, estava lhe justificando diante do justo juiz. Muitos daqueles fariseus, irmãos, eles jejuavam o dia inteiro. Jejuavam, muitas vezes, sem até tomar água. Hoje a gente faz o jejum intermitente, né? Mas aqueles fariseus, eles jejuavam para ter crédito com Deus. Aqueles fariseus, eles eram meticulosos e detalhistas em dar o dízimo no templo. Eles faziam questão de dar o dízimo de uma forma detalhista, porque eles não queriam perder pontos com Deus. Contudo, irmãos, ele foi reprovado por Deus. Segundo Jesus, aquele fariseu foi reprovado, o seu orgulho não vale de nada. Porque o simples pecado já tira todo o mérito diante do justo juiz. Então, irmão, nós podemos pensar, o que então que o Evangelho exige de nós? Nós temos essa cultura, né? A cultura da reciprocidade. De tudo que eu planto, eu vou colher. De tudo que eu dou, eu tenho que receber. O que então que o Evangelho exige? A graça de Deus, Deus não pode ser, às vezes a gente acha isso, né? O ser humano acha isso. Eu até postei no meu status essa semana uma frase, que o ser humano ele não consegue compreender um Deus gracioso. Porque um Deus que dá, ele também tem que pedir. Porque nós somos assim, né? Uma mão lava a outra, não é assim que a gente fala? O que eu faço aqui, eu quero que você faça para mim lá na frente. É difícil a gente pensar dessa forma, enxergar um Deus gracioso dessa forma. Então, o que o Evangelho exige? O Evangelho exige que descansemos em Cristo. E uma das formas, irmãos, que nós podemos descansar em Cristo é reconhecer a nossa pequenez, reconhecer com humildade e crendo que mesmo sendo tão pequeno, tão pecador, Deus, Ele se atenta às nossas orações. E nós vamos compreender por que Ele se atenta às nossas orações, a quem nós somos. Versículo 13, diz assim: mas o cobrador de impostos, ou o publicano, ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. O que o Evangelho exige de nós? Um descanso em Cristo. A resposta que o Evangelho exige de nós, irmãos, ela é muito mais radical do que qualquer comprometimento, do que qualquer comportamento que podemos apresentar diante de Deus e da sociedade. Descansar em Deus, reconhecendo a sua fragilidade, o seu pecado, a sua pequenez, é uma resposta muito mais radical do que cumprir regras. Reconhecer as suas incapacidades, sentir vergonha de quem você é, de quem eu sou, ter humildade e crer. Essa deve ser a resposta ao Evangelho. Crer que, mesmo sendo tão pecador,
tão ruim como esse cobrador de impostos, Deus ainda nos ouve. Aqui está, irmãos, o centro do Evangelho. Nessa resposta está a graça de Deus. Nós precisamos compreender, irmãos, que a Bíblia, ela não é um aditivo que nos leva a ter uma vida melhor ou a nos tornarmos uma pessoa melhor. A Bíblia não é isso. Ela, primeiramente, ela nos leva a compreender que nós somos incapacitados de sermos reconhecidos como boas pessoas diante de Deus. Primeiro, ela nos leva a entender isso, para depois ela nos levar a Cristo, onde então nós somos reconhecidos como justos e dignos. Tem uma frase do pastor Mark Dever, que ele escreveu assim: o Evangelho é uma mensagem de maravilhosas boas novas para aqueles que sabem e reconhecem seu desespero diante de Deus. O Evangelho é uma mensagem maravilhosa, mas para aqueles que sabem e que reconhecem seu desespero diante de Deus. Parece que esse era o sentimento daquele cobrador de impostos, né? Ele chegou no templo de longe. Ele não queria se apresentar para Deus, ele queria ficar num lugar mais distante, porque ele achava que ele não era digno. Ele batia no peito, né? Dizendo que ele era pecador. Nas suas palavras aqui, nas palavras de Cristo acerca dessa parábola, acerca do cobrador de impostos, nós vamos perceber que ele tinha conhecimento acerca de quem ele é. Ele tinha um senso da sua necessidade. E, consequentemente, naturalmente, ele tinha conhecimento acerca de quem Deus é. Olha só o que ele diz no finalzinho do verso 13. Ó Deus, tenha pena de mim. Ou seja, a necessidade dele, misericórdia, essa era a necessidade daquele cobrador de impostos. Ó Deus, tenha pena de mim, essa é a minha necessidade, pois sou pecador, a minha identidade. O cobrador de impostos, ele é uma figura representativa de todos nós e de qual deve ser o nosso comportamento diante de Deus, diante do reino de Deus, né? As parábolas que Jesus dizia e que estão registradas nos evangelhos é para afirmar a nós como se configura o reino de Deus. E no reino de Deus, aquele que reconhece a sua necessidade e que reconhece que é pecador, é aquele que é aceito por ele. É interessante, quando a gente estuda o contexto do texto, é que essa oração, irmãos, do cobrador de impostos, ela, nos dias de Jesus, ela seria tida como inválida. Todo religioso da época afirmaria de que uma oração da forma como um cobrador de impostos orou, Deus não ouviria. Porque essa oração não esboça mérito humano. O fariseu não pede nada para si, a não ser misericórdia. Mas é essa oração que Deus se agrada, que Cristo se agradou. A fé bíblica, meus irmãos, ela consiste em descansar em Cristo. Nós não dependemos das nossas forças
Não dependemos da nossa vida correta diante da sociedade dos homens. Nós não dependemos de nada disso para nos assegurarmos em Cristo. Nós dependemos apenas da força do amor de Cristo, da graça, da misericórdia. E essa graça, essa misericórdia, ela enxerga o mais profundo do nosso coração e nos atrai a Ele. Como disse pela manhã e cantamos, Cristo nos atrai a Ele. Não somos nós que atraímos a Deus. É Ele quem nos atrai. Por meio da sua graça e misericórdia, que não olha para aquilo que somos, nem que temos ou que fazemos. Como um homem forte, nós podemos figurar. Um autor chamado Bryan Chapell, ele escreve isso como um homem forte que entra em um elevador, mas que não depende dos seus músculos para fazer com que esse elevador suba, mas depende dos cabos que estão acima para que possa levantá-lo. Assim também é a fé bíblica, que não trata do nosso esforço espiritual, mas da nossa dependência espiritual em que vivemos. Amém, irmãos? Não se trata do nosso esforço, mas da nossa dependência. De como somos dependentes de Deus. Nós precisamos crer e confiar na misericórdia de Deus. E não confiar nos nossos escassos e confusos esforços da nossa fútil humanidade. Devemos confiar e crer na misericórdia de Deus. E qual é o resultado disso tudo? Nosso terceiro ponto. Qual é o resultado de descansar em Deus? Versículo 14. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi esse homem. Qual homem? O cobrador de impostos. E não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Irmãos, ao abrirmos o nosso coração para a realidade da graça incondicional de Deus, diante do nosso quadro desesperador, nós vamos descobrir e experimentar o doce da graça de Deus e a surpreendente paz que inunda o nosso coração, a paz com Deus. Se nós abrirmos o nosso coração para essa realidade, para o fato de que nós somos pecadores e que estamos num quadro desesperador, nós vamos experimentar o doce da graça de Deus. Há uma frase, que eu não lembro agora de quem é, que diz que o homem ele só pode sentir o doce da graça se ele provar, mais ou menos assim, se ele provar do amargo do pecado. Provar o amargo do pecado nos levará ao doce da graça de Deus. Eu preguei, eu acho, domingo passado, que o Evangelho possui duas notícias. A primeira é o nosso quadro desesperador. E a segunda é aquilo que Deus fez para resolver esse primeiro quadro. Então, irmãos, o resultado de descansar em Deus, de se ter um relacionamento com Deus, não é compreender as suas qualidades, mas os seus maiores defeitos. É compreender aquilo que te separa da santidade de Deus. E é a partir disso que todas as coisas são transformadas. Romanos 5, versículo 1 e 2 vai dizer: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuemos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória
de Deus. Irmãos, aquele cobrador de impostos, ele não viveu a sua vida preocupada em satisfazer os anseios de Deus ou em aplacar a ira de Deus. A preocupação dele nunca foi essa. O fariseu, ele se comportava dessa maneira. Ele queria ser correto em tudo, para que Deus não castigasse ele. Ele queria fazer tudo certo, para cumprir com os desejos de Deus, a fim de que ele seja achado como justo. E o cobrador de impostos não. O que nós podemos compreender? Que o nosso relacionamento com Deus não está fundamentado em medo. Está fundamentado no amor. A Bíblia fala que o início da sabedoria é o temor ao Senhor. É o princípio, mas não é um fim. O nosso relacionamento não fica ali no medo, mas está fundamentado no amor. Viver o cristianismo não é viver o pavor diário da desaprovação de Deus. Lutero vivia isso antes da reforma, antes dele pregar aquelas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg e a partir dali, nascer a reforma protestante, onde nós somos abençoados hoje. Lutero vivia com esse pavor, Ele se confessava ao cardeal, ele pecava, se flagelava, voltava, confessava. A história vai dizer que ele tinha alucinações de que Satanás estava perseguindo ele, aparecia para ele. E aí ele vai descobrir que o justo ele vive pela fé, não pelos seus próprios esforços. O nosso relacionamento com Deus não está fundamentado em medo, em pavor, mas no entendimento de que em Cristo nós temos paz. Por isso nós precisamos de um evangelho cotidiano, de um evangelho diário. Porque todos os dias o nosso coração tende a nos levar para distante disso. A vida cristã, irmãos, não é uma esteira como uma esteira de academia, em que você está constantemente se esforçando para estar na graça de Deus. A vida cristã não é uma esteira de academia, Mas é uma esteira de descanso, onde você pode repousar em Cristo, descansando com convicção de que a graça, ela já cobriu todos os nossos pecados e que então temos paz com Deus. Assim é a vida cristã, assim é a caminhada cristã. Os nossos bons costumes, a nossa boa ética diante da sociedade, diante dos homens, ela é apenas uma resposta ao que a graça de Deus já fez. E é por meio dessa graça que nós realizamos boa obra. É isso que Tiago vai dizer, é isso que Paulo vai dizer em Romanos. Que a graça de Deus se manifesta em boas obras. Concluindo, irmãos, não importa quem somos, não importa nem mesmo qual é o nosso pecado, seja o nosso pecado grande ou pequeno na nossa concepção. Não importa se a sua vida, se a minha vida seja fútil ou importante demais para algumas pessoas, não importa isso. Não importa se é presidente ou se é um marceneiro, um atendente ou qualquer atividade
que a nossa sociedade disponibiliza para nós, não importa se somos importantes ou se não somos. Não importa o lugar que moramos. Se a graça de Deus, ela te encontrou, se a graça de Deus, ela me encontrou, ela nos tornou justa diante dele. Aquele cobrador de imposto era excluído pela sociedade. Mas a graça de Deus o encontrou. E ele foi tornado justo diante de Deus. Ele teve paz diante de Deus. Isso quer dizer para nós que Deus, Ele nos ama. Quando a graça dele nos encontra, Ele nos ama tanto quanto o seu próprio Filho. Porque Ele não enxerga mais quem nós somos. Ele não enxerga mais o Mateus. Ele não enxerga mais o Geilson, o Eli, o Josimar. Ele enxerga Cristo. Quando a graça de Deus nos encontra, a aparência que Ele encontra em nós é o seu próprio Filho. Por isso que Ele nos ama. Porque nós passamos a ter a mesma imagem e semelhança. Por isso que as nossas orações são ouvidas. Por isso que a oração do cobrador de impostos, do pecador, foi ouvida por Deus. Porque Ele não identifica como cobrador de impostos. Ele vê Cristo. Da mesma forma, quando oramos, Ele não olha para o pastor, Ele não olha para o professor de EBD, para o diácono, para o ministro de louvor, para o guitarrista, baixista, baterista, Ele olha para Cristo. Deus enxerga o seu próprio Filho crucificado e então Ele ouve as nossas orações. Amém? Dá para entender dessa forma? Eu gosto muito de uma frase de Philip Yancey, que ele diz: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa... Eu já disse essa frase aqui. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Amém? Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor por todos os benefícios no qual o Senhor tem nos feito. Não acerca de benefícios materiais, nem de saúde, mas da paz que nós temos através do sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado porque, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas dores nesse mundo, nós temos paz com o Senhor. E essa paz, nada pode tirar de nós. Obrigado porque o Senhor tem derramado o seu amor. Obrigado porque o Senhor provou o seu amor. Mesmo que nós ainda fôssemos pecadores. Através de Cristo morrendo na cruz. Obrigado porque essa graça se manifestou a nós e nos salvou. Louvamos ao Senhor por isso, porque somos encontrados diante do Senhor como justos e dignos, e não por causa daquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Que o teu poder possa se aperfeiçoar na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, e que as nossas vidas possam glorificar o teu santo nome. Que a tua palavra possa guiar os nossos corações. E não deixe com que nós nos afastemos do centro do Evangelho. Reconfigure todos os dias, nos dê um Evangelho diário, um Evangelho cotidiano. Ressignifique
as metas, os objetivos da sua igreja todos os dias. Para que possamos ser ouvidos diante do Senhor. Não deixe com que confiemos em nós mesmos, em nossas próprias qualidades, naquilo que temos, mas que possamos, dia após dia, depender do Senhor. Tende misericórdia de nós, pois somos pecadores. Em Cristo nós oramos, crendo que por meio dele, o Senhor tem se atentado a nós. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar, o horário está um pouco adiantado, né? Ou podemos tocar uma música, não sei, depende dos irmãos. Podemos encerrar? Vamos orar então. Nós queremos agradecer a Deus pela vida daqueles que estiveram conosco no nosso canal do YouTube. A você que veio aqui em nosso culto compartilhar desse momento conosco. A partir de amanhã o pastor Dauri já retoma a oração na madrugada a partir das 6 horas da manhã. Todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, nós temos a oração da madrugada. Terça-feira e sábado, 20h30, nós temos o Momento da Palavra com o irmão David Martins no Facebook dele. Quinta-feira nós temos o culto aqui na igreja às 19 horas, né? Então que você possa estar acompanhando e sendo abençoado pela disponibilidade dos nossos irmãos em oferecer tudo isso, né, para abençoar a igreja. Desde os irmãos da obra, que têm se dedicado em construir esse espaço, até os irmãos do som, da mídia, do Ministério Louvor. Os irmãos têm abençoado o nosso povo, né? Então que você possa estar acompanhando todas as nossas atividades. Nós vamos orar, encerrando com a bênção pastoral e com uma oração silenciosa. Você pode estar finalizando o nosso culto e após isso, cumprimentando o seu irmão, né, dentro da medida, com aquele soquinho santo. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esse momento, por iniciarmos a nossa semana com saúde e na Tua casa. Tudo é Teu, tudo é para Ti, tudo é por Ti. Que o Senhor possa estar nos guardando durante toda essa semana, guardando a vida de cada um dos irmãos aqui, nas nossas atividades diárias. E que possamos glorificar o Teu nome. Que o Senhor nos dê possibilidades de pregar sobre o Teu reino, para que ele possa ser expandido entre nós. Acerca de termos uma sociedade regenerada, pronta e apta para o Teu retorno. Assim nós aguardamos. Em nome de Cristo. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça que nós encontramos em Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém?